A ciência se destaca diante de outras formas de conhecimento, como os mitos, a filosofia e até mesmo a religião, por ser o modelo preciso de investigação que se pauta em evidências e experimentos que podem ser replicados universalmente e na transmissão e no compartilhamento das informações, teorias e resultados, o que permite que ela avance de maneira rápida e confiável. No entanto, por mais que atualmente seja a melhor alternativa para sanar nossos questionamentos práticos e existenciais, a ciência não é perfeita e nem sempre consegue ser objetiva o suficiente por conta das particularidades dos pesquisadores, e nem pode ainda oferecer todas as respostas que precisamos ou queremos. Como se diz por aí, há muito mais entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Hoje vamos trazer para você algumas descobertas, artefatos, sítios arqueológicos, enfim, enigmas que a ciência ainda não conseguiu desvendar e que continuam a ser um mistério para toda a humanidade. Fique com a gente e nos diga nos comentários quais deles você gostou mais. Combinado assim? Ok. Um dos grandes enigmas que perturba os cientistas há mais de um século diz respeito a uma simples xícara. Isso mesmo. O artefato de metal foi encontrado em uma mina de carvão de Wilburton, Oklahoma, Estados Unidos. A descoberta foi feita em 1912 por um mineiro que trabalhava no local. O objeto estava a uma profundidade de aproximadamente 100 metros, embutido em uma camada de carvão que tinha cerca de 300 milhões de anos. Isso foi uma surpresa significativa. O carvão onde a peça estava incrustada data do período Carbonífero, muito antes da existência dos seres humanos na Terra, mas muito antes mesmo. Inicialmente, o material presente na construção da xícara foi um mistério. Porém, posteriormente foi identificado como sendo uma liga de alumínio, algo que só começou a ser produzido em larga escala no final do século XIX. A forma e o design da xícara também eram reminiscentes de peças produzidas no início do século XX. Ela tem cerca de 10 centímetros de altura e 15 centímetros de diâmetro. Sua alça, aparentemente, é feita de um material diferente do resto do objeto. A xícara também tem uma borda fina e afiada, o que sugere que ela foi feita com tecnologia avançada. A descoberta da xícara causou grande comoção na época e, naturalmente, muitas teorias surgiram para tentar explicar esse fenômeno. Algumas pessoas especularam que uma civilização avançada ou viajantes em uma máquina do tempo haviam deixado a xícara naquela camada de carvão. No entanto, essa teoria foi rejeitada devido à falta de evidências sólidas de tal civilização ou tecnologia. Outra teoria argumenta que a datação geológica da camada de carvão estava incorreta. No entanto, as técnicas de datação utilizadas na geologia moderna são altamente confiáveis, e a hipótese do erro na datação é bem provável. A maioria dos cientistas acredita que a xícara é um objeto criado por seres humanos modernos, que caiu na mina por acidente. Mas isso não explica como ela foi fixada na peça de carvão de milhões de anos. Enfim, apesar de muitas teorias, o mistério da xícara permanece sem solução até hoje. A descoberta continua sendo um dos maiores enigmas da história moderna e continua a fascinar as pessoas em todo o mundo. Vamos para o próximo? Vamos lá. As civilizações pré-colombianas estão sempre em pauta nos debates a respeito dos mistérios ainda não decifrados pela ciência. Isso porque suas técnicas para construções e organização social são consideradas extremamente avançadas para a época. Muito disso pode ser atribuído a um preconceito europeu que se espantou ao ver que algo inteligente
poderia ser construído fora do seu domínio e territórios. Ainda assim, existem muitas coisas que ainda nos surpreendem e instigam. Um exemplo disso é o local conhecido como Inca Camanhã. Trata-se de construções compostas por um conjunto de pedras esculpidas cuidadosamente, formando uma escadaria que leva a uma plataforma. O real significado por trás da obra arquitetônica ainda permanece um mistério. Muitos estimam que pode ser algo relacionado ao calendário Inca, enquanto outros dizem se tratar de um observatório astronômico, por conta de um buraco esculpido de forma a se alinhar com o solstício de junho e da vista privilegiada do local. As lendas e os conhecimentos da região apontam que esse era um lugar de descanso para o monarca Tahuantinsuyo e para os guerreiros que estavam em batalha. Por isso, o sítio é também conhecido por Descanso Inca. Independentemente do mistério, o local é um importante centro cultural para seu povo e precisa de esforços e recursos proporcionais à sua relevância, para ser estudado e preservado, não é mesmo? Bom, partindo agora para a Escócia, vamos conhecer uma das estruturas arqueológicas mais fascinantes e misteriosas do país, o Nibister Broch. Este antigo assentamento, datado da Idade do Ferro, é um dos exemplos mais impressionantes de Broch, uma estrutura de pedra única que era característica das ilhas britânicas e da Escandinávia durante essa época. As principais incógnitas acerca desse assentamento se relacionam à sua origem, finalidade e ao seu desaparecimento ao longo dos séculos. Estima-se que ele foi construído entre 100 a.C. e 100 depois de Cristo. Embora as datas precisas ainda sejam objeto de debate. A estrutura consiste em uma torre circular de pedra que se eleva a uma altura considerável, com uma câmara interna e uma passagem espiral que leva ao topo. A técnica de construção e a escala da estrutura são surpreendentes, deixando os arqueólogos perplexos quanto à maneira como essas pedras maciças foram transportadas e erguidas. Além disso, o complexo de estruturas ao redor do Broch é difícil de interpretar e não se sabe ao certo os motivos para a sua construção. Apesar da ciência ainda não ter respostas conclusivas, alguns acreditam que eram fortificações usadas para proteção contra invasões. A disposição das pedras e as passagens internas complexas também levantam a possibilidade do local ter sido usado para fins cerimoniais ou religiosos. Outros argumentam que Nibister Broch era simplesmente um conjunto de torres de observação ou residências de elite, mas sua complexa rede de corredores e salas sugere que ele tinha uma função multifacetada. Francis Traceberry foi o primeiro a escavar o sítio no final do século XIX, mas ele só passou a ser melhor explorado nos anos 2000. As descobertas das escavações incluem ferramentas de pedra, cerâmica e objetos metálicos. Pesquisas atuais com tecnologias modernas, como datação por radiocarbono e estudos detalhados das pedras e estruturas, estão ajudando arqueólogos e historiadores a investigar essas construções antigas que permanecem um mistério para nós. As civilizações do Vale do Indo floresceram nas regiões que atualmente incluem o Paquistão e o noroeste da Índia, a partir de 4000 a.C., e foram uma das primeiras sociedades urbanas do mundo. A escrita que foi usada por essas civilizações é uma das mais antigas formas de registro conhecidas. No entanto, ela ainda não foi completamente decifrada e permanece um mistério para os arqueólogos e linguistas. Os artefatos com a escrita do Vale do Indo são encontrados principalmente nas regiões do Paquistão, Afeganistão e no noroeste da Índia, como eu disse. Entre eles
estão incluídos selos, moedas, cerâmicas, tábuas de pedra e objetos de metal, muitos apresentando as inscrições que ainda não foram decifradas. Os motivos para esse mistério incluem a falta de um equivalente moderno para a língua, o que faz com que, apesar de alguns símbolos e palavras terem sido identificados, a linguagem em si permanece indecifrada. Outro motivo é a complexidade da língua, que inclui hieróglifos, caracteres pictográficos e alguns que se assemelham a caracteres fonéticos, o que dificulta na busca de um padrão. Por fim, há a falta de textos longos, como os encontrados no Egito e na antiga Mesopotâmia, que facilitam os estudos. O mais curioso é que os pesquisadores encontram símbolos repetidos nos materiais descobertos, o que é um sinal de que as inscrições sejam mesmo uma linguagem escrita. No entanto, os glifos não parecem se repetir com frequência e quantidade suficiente para que fique claro que uma mensagem estaria sendo passada. Assim, os arqueólogos acreditam que a escrita do Vale do Indo era usada para fins comerciais e administrativos, como em anotações ou descrição de itens, e não necessariamente textos. Alguns pesquisadores sugerem que as inscrições podem ter sido usadas para registrar informações religiosas ou mágicas, ou ainda para catalogar conteúdos sobre astronomia e medicina. Mas, como podemos imaginar, nada disso pode ser comprovado ainda. Nosso próximo mistério está no Templo Aindara, localizado a cerca de 60 quilômetros ao norte de Alepo, na Síria. Este antigo sítio arqueológico tem confundido os pesquisadores por décadas devido a um enigma impressionante: as pegadas gigantes que se encontram no seu chão de pedra. Cada pegada tem pouco menos de 1 metro de comprimento e cerca de 30 centímetros de largura, o que é muito maior do que o tamanho médio de um pé humano. Além disso, cada uma possui 5 dedos claramente distinguíveis, sugerindo que elas não são simplesmente um resultado do desgaste natural da pedra. O templo foi construído durante o primeiro milênio antes de Cristo e serviu como local de adoração e culto, dedicado a uma divindade conhecida como Ishtar. Por isso, algumas teorias sugerem que as pegadas foram feitas pela presença da divindade, que supostamente teria visitado o templo. Na mesma linha, outras pessoas dizem ser um sinal de um tempo em que os deuses caminhavam entre os humanos. Outras suposições dizem que as pegadas, na verdade, foram deixadas por uma raça de gigantes que chegou a habitar entre nós na antiguidade. No entanto, os historiadores não acreditam que as marcas foram feitas por seres divinos ou de espécies desconhecidas, mas que foram esculpidas pelas mesmas pessoas que construíram o templo. Assim, as pegadas gigantes provavelmente têm relação com a história e as tradições da civilização que as produziu. Contudo, os meios utilizados e, principalmente, os motivos pelos quais as pegadas teriam sido feitas e preservadas ao longo do tempo ainda permanecem um mistério para a comunidade científica. Vamos agora à enigmática floresta de Fontainebleau, na França. Ela é famosa por sua beleza natural e principalmente seus mistérios, envolvendo uma série de formações rochosas conhecidas como gigantes petrificados. Grande parte dessas formações são tidas como animais ou até mesmo seres reptilianos, enquanto outros retratam cenas mais comuns, como figuras humanas. As esculturas são compostas principalmente de arenito, calcário e quartzo. A região de Fontainebleau tem uma história geológica que remonta a cerca de 35 milhões de anos, durante o período Eoceno. Naquela época, a área era coberta por um mar raso e depósitos de sedimentos foram gradualmente compactados ao longo de milênios, o que talvez explique a formação das rochas que vemos hoje. No entanto, há muitas peças que foram claramente esculpidas.
e não formadas ao acaso. Algumas teorias que tentam dar conta da origem dessas esculturas propõem que elas foram criadas por artistas locais ou por viajantes que passavam pela área. Outros sugerem que as esculturas foram construídas por uma civilização antiga que habitou a área há milhares de anos. O fato é que, mesmo que tenham sido produzidas por mãos humanas há milhares de anos, isso não explica de onde vieram os seres humanoides híbridos com espécies de répteis ou mesmo animais como elefantes, simplesmente porque eles não são nativos daquela região. Como essas pessoas tiveram acesso a essas imagens e a esse conhecimento, permanece um enigma sem resolução. Nosso próximo mistério é um artefato de arte rupestre, encontrado na África do Sul. Tem intrigado arqueólogos, historiadores e entusiastas de arte pré-histórica. A pedra de Coldstream, ela foi encontrada próxima às margens do rio Lothering há mais de 100 anos. E desde então tem se mostrado uma peça bastante curiosa e controversa. A cena pintada no objeto é bastante simples. São 3 figuras humanas, aparentemente envolvidas em uma atividade de caça. Alguns especialistas acreditam que as gravuras podem estar relacionadas às culturas San, que habitaram a região da África do Sul há milhares de anos. Outros propuseram que as gravuras poderiam ser atribuídas a povos Bantu, que se estabeleceram na região posteriormente. Se isso for verdade, estima-se que o objeto possa ter cerca de 40 mil anos, sendo uma das peças de arte mais antigas já encontradas. No entanto, os sinais de desgaste encontrados no artefato são comuns ao local onde ele foi encontrado, já que estava submerso na água. Mas isso deveria ter atingido também a obra retratada na peça, e não apenas o material à sua volta, o que faz com que muitos especialistas questionem sua veracidade. Assim, os mais céticos apontam que, por mais que a rocha realmente pareça ser um artefato antigo, as gravuras aparentemente são mais recentes. Talvez tenham sido feitas com o propósito de gerar essa confusão e logo em seguida deixada no local para serem encontradas. Mas o veredito ainda está pendente e o mistério continua. O Círculo de Pedras de Misoura é mais um fascinante sítio arqueológico que tem deixado os pesquisadores perplexos por décadas. Ele está localizado na região de Essaouira, no sudoeste do Marrocos. É um sítio megalítico composto por 167 pedras dispostas em um círculo, formando uma estrutura de aproximadamente 55 metros de diâmetro. Essas pedras, que variam em tamanho, são compostas principalmente de ardósia e xisto. Algumas delas possuem inscrições ou desenhos gravados em suas superfícies, o que tem alimentado ainda mais o mistério em torno do local. A datação do Círculo de Pedras tem sido um desafio para os pesquisadores, uma vez que a região não é rica em materiais que possam ser usados para datação por carbono. Estima-se que o círculo tenha entre 5.000 e 4.000 anos de idade, o que o coloca no período do Neolítico ou da Idade do Bronze. As circunstâncias que levaram à construção do sítio permanecem obscuras por conta de sua localização remota e pelo fato de que a cultura que o criou não deixou registros escritos. Os pesquisadores precisam recorrer a evidências arqueológicas e contextuais para especular sobre seu propósito, o que até então não tem sido suficiente para responder a todos os questionamentos. Uma das teorias que tentam dar conta do mistério sugere que o Círculo de Pedras de Misoura poderia ter sido usado como um observatório astronômico primitivo. Alguns pesquisadores notaram que as pedras estão alinhadas com os solstícios de verão e inverno, o que poderia ter permitido o acompanhamento dos movimentos do Sol e da Lua. Outra possibilidade é que o lugar serviu como local para rituais religiosos ou espirituais.
Alguns dos desenhos gravados nas pedras incluem representações de animais e símbolos que poderiam ter tido significados religiosos para a cultura que o construiu. O círculo poderia ter sido usado para cerimônias sazonais ou rituais de passagem. Alguns pesquisadores também especulam que o círculo poderia ter tido um propósito prático de proteção. A disposição das pedras em um círculo sólido poderia servir como um cercado para manter os animais selvagens afastados de áreas de cultivo ou habitação nas proximidades. No entanto, mesmo que diversas teorias estejam sendo propostas, o círculo de pedras ainda aguarda uma resposta definitiva. E aí, gostou da nossa lista? Deixe sugestões nos comentários para as próximas. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau!